Olá! Hoje eu vou mostrar para você, por meio de desenhos, os principais recursos do carro da Frontura SRP 60N da Lanofix. Talvez sua Frontura não seja exatamente essa, mas existem similaridades nas diferentes versões. Por isso, acredito que você possa aproveitar esta aula. Para melhor lhe explicar, eu vou tirar todos os recursos do carro e devolvê-los um a um, para ir explicando cada um deles. Assim como o carro da máquina, o carro da Frontura também tem um disco seletor de regulagem, uma alavanca que informa para qual lado o carro irá ou não tecer o ponto meia, outra alavanca que define se irá ou não recolher o fio e outra se tecerá ou não as agulhas suspensas. No disco de regulagem, selecionamos aquela que desejamos de acordo com o fio que vamos utilizar e os efeitos que queremos produzir na nossa peça. Na barra 1 por 1, por exemplo, normalmente utilizamos a metade da regulagem que é usada para o ponto liso. Se para o ponto liso a regulagem é 8, para a barra 1 por 1 é 4. Isso não é via de regra. É apenas uma referência, um ponto de partida para você poder fazer os ajustes necessários para a sua barra. Para outros canelados, a regulagem deve ser maior. Para falarmos das alavancas do carro da Frontura, temos que também falar das posições das agulhas. É assim que os controles do carro funcionam. Eles comandam as ações das agulhas. Para cada posição, um mecanismo diferente. Tudo que o carro da Frontura faz está relacionado a dois elementos fundamentais: as agulhas e as alavancas do carro. A ação conjunta desses dois fatores irá definir se a agulha tecerá ou não o ponto meia. Dessas alavancas, vamos ver primeiro quais delas gerenciam o trabalho das agulhas que estão na posição B. São as alavancas de controle que, em conjunto com a alavanca do recolhido, definem o que as agulhas desta posição farão. As alavancas de controle podem assumir duas posições, 1 e 0, como você pode ver no desenho do carro. A posição 1 diz a elas: teçam o ponto meia, enquanto que a posição 0 diz: não teçam. Neste caso, as agulhas ficam inativas. Bom, se não vão tecer, o que deve acontecer com o fio? Há duas opções: ou desliza ou recolhe. Quem decide é a alavanca do recolhido. Estando em meia seta, como é o caso deste carro, o fio desliza na frente da agulha sem tecer. Na posição do recolhido, o fio é fisgado e se mantém no gancho da agulha. Dizemos então que a agulha apenas recolhe o fio sem tecê-lo. Assim, este carro à direita recolhe o fio e à esquerda passa tecendo o ponto meia. Agora, veremos quais alavancas comandam o trabalho das agulhas que estão na posição D. São as alavancas Russell ou chamada automática. Essas alavancas podem assumir duas posições, 1 e 2. Na posição 1, as agulhas suspensas não tecem e se mantêm à espera, aguardando o momento de serem chamadas ao trabalho. Isso acontece quando a alavanca estiver na posição 2. E qual é a alavanca que governa as agulhas da posição C? Pois bem, elas não obedecem a nenhuma dessas alavancas. Elas sempre tecem, independente das alavancas do carro. Organizei para você um fluxograma para resumir as ações que cada posição de agulha assume, conforme os comandos das alavancas. Aqui, as agulhas da posição B tecem quando a alavanca de controle estiver no 1.
não tece quando estiver no zero. E então, há duas opções. O fio desliza quando a alavanca do recolhido estiver em meia seta e recolhe quando estiver acionada. As agulhas da posição D tecem quando a chamada automática estiver no 2 e não tecem quando estiver em 1. Já as agulhas da posição C sempre tecem. Agora, eu vou lhe propor um exercício. Observe as configurações das 3 alavancas, a de controle, a do recolhido e a da chamada automática. Analise cada uma delas e responda. O que o carro fará para cada lado? Naquelas agulhas que estiverem nas posições B, C e D. Tecerá ou não o ponto meia? Deslizará ou recolherá o fio? Tecerá ou não as agulhas suspensas? Eu sugiro que você dê um pause no vídeo para que possa analisar a situação e responder aos questionamentos. Mas se não quiser, não tem problema. Lá vai a resposta. Como a alavanca de controle da direita está no 1, essas agulhas, na posição B, tecerão o ponto. À esquerda, a alavanca está no 0, então o carro não tecerá. E como a alavanca do recolhido está em meia seta, o fio deslizará. Para as agulhas da posição D, a alavanca da esquerda está no 2, então o carro tecerá as agulhas desta posição. Como à direita a alavanca está no 1, então o carro não tecerá as agulhas da posição D. E com estas configurações, como o carro se comportará para as agulhas da posição B? A configuração é a mesma que a do exercício anterior, a não ser pela alavanca do recolhido, que está acionada. Então, esse carro fará tudo igual à direita, mas à esquerda não. À esquerda, o carro também não tecerá as agulhas da posição B, mas ao invés do fio deslizar na frente das agulhas, ele será recolhido por elas. Quando você tiver o carro com estas configurações, por exemplo, e numa mesma carreira, agulhas nas 3 posições, como elas se comportarão? À direita, as agulhas da posição B tecerão. As da posição C também, mas as da posição D ficarão em suspenso, em espera. Já à esquerda, as agulhas da posição B recolherão o fio. As da posição C, claro, tecerão, como sempre, e as da posição D também tecerão. Para terminar, eu vou deixar outras configurações para você exercitar e memorizar as funções das alavancas relacionadas às posições das agulhas. Então, analise a posição das alavancas e diga o que acontece com as agulhas das posições B, C e D quando o carro passar para a esquerda e para a direita. A resposta estará na descrição do vídeo. Até mais!